duas cargas pontiformes, Q1 de 10 a menos 6 coulombs e Q2, 4 vezes 10 a menos 6 coulombs, estão fixas nos pontos A e B e separadas pela distância de 30 centímetros do vácuo. Sendo a constante eletrostática no vácuo 9 vezes 10 a 9, determine. Na letra A intensidade da força elétrica de repulsão. Então, aqui basta nós substituirmos na fórmula, né? Com cuidado com a unidade de medida, porque a distância sempre tem que ser em metro. Centímetro para metro, divide por 100, 0,3 metros. Como eu gosto de trabalhar em notação científica, ando uma vírgula para a direita, 3 vezes 10 a menos 1 metro. E vou substituir aqui na lei de Coulomb, K, Qzão, Qzinho, sobre D ao quadrado. O K, 9 vezes 10 a 9, vezes Q1, 10 a menos 6, vezes Q2, 4 vezes 10 a menos 6. Sobre a distância, 3 vezes 10 a menos 1 ao quadrado. A gente multiplica 9 vezes 4 normalmente, 36, e multiplicação de potências de mesma base. Conserva a base, somos expoentes. 9 menos 6, 3. 3 menos 6, menos 3. Na potência, a gente eleva o número ao quadrado, 3 ao quadrado, 9. E potência de potência, conserva a base, multiplica os expoentes. Menos 1 vezes 2, menos 2. Dividimos aqui, 36 dividido por 9, 4. E divisão de potências de mesma base. Conserva a base e subtrai os expoentes. Então, é menos 3 menos o menos 2. Menos com menos aqui, mais. Menos 3 mais 2, menos 1. Tiro essa potência, 0,4 newtons. Letra B. A intensidade da força elétrica resultante sobre uma terceira carga, Q3 de 2 vezes 10 a menos 6, colocada no ponto médio, entre Q1 e Q2. Ponto médio divide o segmento ao meio. Então, seria essa situação. Tenho Q1, que vale 10 a menos 6. Q3 no ponto médio, que vale aqui 2 vezes 10 a menos 6. E Q2, que vale 4 vezes 10 a menos 6. 30 centímetros, 15 centímetros, né? 0,15 metros para cá, 0,15 metros para cá. Então, vai existir uma força de repulsão entre 1 e 3. Vou chamar aqui de F1. E uma força de repulsão entre 3 e 2. Então, para cá. Como possui sentidos contrários, a gente subtrai. Neste caso, a resultante não vai ser zero. Por quê? Porque apesar da distância ser a mesma, o valor das cargas são diferentes. Então, eu vou calcular aqui primeiro F1, que é entre 1 e 3. Então, vai ser K, Q1, Q3, sobre D ao quadrado. O K, 9 vezes 10 a 9. Q1, 10 a menos 6. Q3, 2 vezes 10 a menos 6. Sobre a distância, 0,15 ao quadrado. Vamos multiplicar aqui. 9 vezes 2, 18. Conserva a base, somos expoentes. 9 menos 6, 3. 3 menos 6, menos 3. 0,15 ao quadrado, 0,0225. Vamos dividir aqui o 18 por 0,0225. Vai dar 800 vezes 10 a menos 3. Vou retirar essa potência aqui. Vou andar 3 casas para a esquerda. 1, 2,
3. 0,8 newtons. Então, calculamos o F1. Para calcular o F2, você pode substituir na fórmula e fazer todo o cálculo, mas não tem necessidade. Por quê? Porque a distância é a mesma e Q2, olha, é 4 vezes maior do que Q1. Se é 4 vezes maior, significa que a força também é 4 vezes maior. 4 vezes 0,8, 3,2 newtons. Então, nós temos a seguinte situação aqui, ó, sobre Q3. Nós temos o F1 para cá, que vale 0,8 newtons, e o F2 para cá, que vale 3,2 newtons. Então, a resultante subtrai 3,2 menos 0,8, 2,4 newtons. E a resultante é para a esquerda, né? Sempre o sentido da força maior. E na letra C, a posição em que Q3 deve ser colocada para ficar em equilíbrio. Para ficar em equilíbrio, a força resultante tem que ser igual a zero. E quando que a força resultante vai ser igual a zero? Quando tiverem o mesmo valor e sentidos contrários. Então, eu tenho aqui Q1 e Q2. Nós já vimos que não é no ponto médio. E eu sei que essa distância toda aqui, olha, é 30 centímetros. Você deve pensar, eu devo colocar a carga 3 mais próximo de Q1 ou mais próximo de Q2? A gente sempre coloca mais próximo da menor carga, tá? Porque como a carga é menor, ela tem que ganhar alguma vantagem. Então, ela ganha vantagem perto, a carga menor ganha vantagem na distância, né? Então, eu vou chamar essa distância aqui de X. E qual que vai ser essa distância aqui? 30 menos X. Então, nós teremos a força de repulsão entre 1 e 3 e a força de repulsão entre 2 e 3. Sentidos opostos, que é uma das condições do equilíbrio, e essas duas forças devem ser iguais. A força 1 entre 1 e 3 vai ser K vezes Q1 vezes Q3 sobre a distância que eu chamei de X, X ao quadrado. A força 2, que é entre 3 e 2, vai ser K vezes Q2 vezes Q3 sobre a distância 30 menos X ao quadrado. Podemos cortar algumas coisas aqui, o K com K e o Q3 com Q3. E agora vamos substituir os valores. Q1 vale 10 a menos 6 sobre X ao quadrado. E Q2, 4 vezes 10 a menos 6 sobre 30 menos X ao quadrado. Como 10 a menos 6 aparece dos dois lados, podemos cortar e vamos multiplicar cruzado. 4x ao quadrado é igual a 30 menos x ao quadrado. Não pode cortar esses quadrados aqui, viu, gente? Eu posso desenvolver esse produto notável, mas esse é o caminho mais longo. Como está o quadrado, a gente pode tirar a raiz quadrada dos dois lados. Raiz de 4 é 2, e aqui sobra x, e aqui a gente corta 30 menos x. X negativo vem para cá positivo. Então, 3x igual a 30, x igual a 10 centímetros. Então, vai estar a 10 centímetros de Q1 e a 20 centímetros de Q2.